Aleluia. Abre sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel, capítulo 29. Hoje eu quero deixar uma palavra no coração de vocês sobre família. Amém? Quantos aqui são família bendita do Senhor, da glória a Deus? Aleluia. 1 Samuel, capítulo... Vamos ler só um versículo aqui no capítulo 27, o versículo 6, só para a gente entender mais ou menos o contexto. Fala assim, todos acharam, amém? 1 Samuel, capítulo 27, versículo 6. Então lhe deu Aques, naquele dia, a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Davi estava sendo muito perseguido por Saul, naquele tempo, nesse momento aqui da caminhada dele. Havia uma perseguição extrema, ele estava com muito medo de ser morto por Saul e realmente, provavelmente, isso poderia acontecer, né? Então, ele foi morar entre os filisteus. E quando ele chegou lá entre os filisteus, Aques, que era o rei dos filisteus, deu para ele a cidade de Ziclag, não é? E ele habitou ali naquele lugar. Ziclag, de uma certa forma, irmãos, nesse contexto aqui, vamos dizer que é o nosso lar, amém? Lugar protegido, lugar de segurança, lugar aonde a sua família vai estar protegida, provida e guardada, amém? Agora, vamos ler alguns versículos aqui no capítulo 29. Depois de um certo tempo, os filisteus eles fizeram guerra contra Israel. Nessa guerra, Saul morreu. Né? Nessa guerra, nessa batalha, foi quando Saul morreu, nesse momento. E Davi, como ele estava entre os filisteus, ele ia subir com Aques para guerrear contra Saul, contra os seus próprios irmãos. Só que a maioria dos príncipes dos filisteus, eles não apoiaram aquela decisão de Aques, de levar Davi junto para guerrear toda aquela guerra. Só que Davi também ele não tinha discernido o tempo, o momento, a situação, e ele estava subindo para guerrear contra os seus próprios irmãos. Não é? O que isso ensina para nós, no contexto familiar? Que você precisa entender qual é a guerra que você deve lutar e qual é a guerra que você não deve lutar. Amém? Muitas vezes, nós entramos em guerras que nós não devemos batalhar elas. Né? De uma certa forma, Deus ele promoveu uma intervenção, né? E ele endureceu o coração dos príncipes dos filisteus, e aqueles homens eles não permitiram que Davi subisse para guerrear aquela guerra, né? Olha só no capítulo 29, versículo 2, do 2 até o 6, fala assim, ó: os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e os seus homens iam com Aques na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: estes hebreus que fazem aqui? Respondeu Aques aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E coisa nenhuma achei contra ele, desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus, muitos se indignaram contra ele, e lhe disseram: faze voltar este homem, para que torne ao lugar que designaste, e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate, pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor?
Não seria porventura com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi a quem uns e outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os teus milhares, porém Davi os teus 10 milhares? Então Aques chamou a Davi e lhe disse: Tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje. Porém os príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aques: Porém, que fiz eu? O que achaste no teu servo desde o dia em que entrei para teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu Aques e disse a Davi: Bem sei que és, na verdade, aos meus olhos, és bom como um anjo de Deus. Porém, os príncipes dos filisteus disseram: Não suba este à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos que viram contigo, e levantando-vos logo que haja luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, e partiram e voltaram à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. Amém? Então, esse era o contexto, né? Davi queria uma aliança, né? Com Aques, com o rei dos filisteus, e ele estava proposto no coração dele batalhar, lutar aquela guerra. Mas, de uma certa forma, ele não tinha, como eu disse, não tinha discernido o momento, o tempo, e não tinha discernido aquela guerra também. Deus não permitiu que ele fosse. Deus endureceu o coração daqueles homens, mas de uma certa forma ele esteve com eles, imagino que por alguns dias, por algumas semanas, tentando fazer aquela guerra. E ele fala aqui, é interessante que ele fala aqui com Aques, ele fala assim: olha, eu tenho uma aliança com você, eu vou até o fim com você. Né? Eu quero guerrear essa guerra com você, mas aquilo não estava no coração de Deus, né? E muitas vezes, irmãos, nós entramos em guerras porque temos uma aliança, não é? Mas de repente você está guerreando uma guerra que Deus não queira que você guerreie. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então Davi ele se entregou de corpo e alma para aquela batalha. E uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração, nós estamos falando aqui de família, né? Você não pode desguarnecer a sua casa para que você entre na guerra dos outros. Amém? A sua prioridade, a nossa prioridade, como família, como pai, como mãe, né? Como líderes de uma estrutura familiar, é guardar a nossa casa. O nosso ministério principal é a nossa família. Amém? Mas eu tenho uma aliança com fulano, eu tenho uma aliança com o pastor, eu tenho uma aliança com o pastor José. Não vale a pena desguarnecer a sua casa por quem quer que seja, mesmo que seja o seu líder, e mesmo que seja alguém que você ama muito, e mesmo que seja alguém que você tem uma aliança profunda. Amém? Davi verdadeiramente tinha uma aliança com aquele homem, com o rei dos filisteus, e ele estava entregue de corpo e alma, né? Ele ia causar um estrago entre os judeus, irmãos, né? Porque ele era um guerreiro feroz, valente, preparado, né? Aques com certeza estava contando com ele, só que a casa dele tinha ficado desguarnecida, né? Para que ele lutasse aquela guerra. Eu quero trazer aqui para o nosso contexto. Nós somos tão atarefados, né? Aqui é todo mundo tão atarefado, irmãos. Toda hora que de vez em quando eu chego naquela sacada ali de casa, e eu fico vendo o pessoal para lá, para cá, para lá, para cá. Eu falo: gente, aqui o povo trabalha mesmo, né?
Isso é muito bom, e tenda, e oração, e 24 horas, e 10 horas, e vai, e igreja, né, e congressos, e encontro profético, intensivo. Glória a Deus, irmãos. Amém? E você deve se dar muito mesmo, se entregue de corpo e alma, né? Amém? Mas eu quero dizer uma coisa para você, quero deixar uma palavra no seu coração. Não coloque a MCM antes da sua casa. Não coloque nada antes da sua casa. Não desguarneça a sua casa. Amém? Talvez você tenha uma aliança profunda com o pastor José, assim como eu tenho também, né? Mas nós não podemos confundir as coisas. Amém? Então, Davi ficou lá com os filisteus alguns dias, né? Aqui não especifica quanto tempo foi que ele ficou lá, mas ele ficou alguns dias, provavelmente semanas, naquela campanha. Os filisteus estavam se reunindo, centenas de milhares, fala aqui, né? Era um exército numerosíssimo, porque eles iam tomar Israel, irmãos, né? Era o momento, era o tempo dos filisteus prevalecer contra Israel, né? E estavam sitiando a nação inteira, né? Milhares de homens. Então não foi uma coisa rápida. Aqueles homens caminhando a pé, a cavalo, né? Eu imagino que foram semanas, talvez vários dias de campanha, e Davi estava no meio deles, né? Promovendo aquela guerra. Amém? Parecia ser muito legal, parecia ser muito bom. Estou aqui pagando um preço pela aliança. Quantos têm pagado um preço pela aliança aí? Não é? Todos nós aqui. Amém? E eu digo para você, faça isso com todo o afinco do seu coração. Amém? Não deixe de fazer o que você se propôs a fazer. Outro dia eu estava vendo um videozinho no YouTube, sei lá, nesses negócios do Facebook aí, e era um alta patente lá da Marinha Americana, dando uma palestra para um pessoal que estava formando, os cadetes, sei lá, alguma coisa, algum evento lá da Marinha. E ele começou a palestra dele fazendo uma pergunta assim: quantos aqui querem mudar o mundo? Aí boa parte do auditório levantou a mão. Ele falou assim: eu vou dar um conselho para vocês, comece arrumando a sua cama de manhã cedo. Amém? Quem já viu esse videozinho aí? Muito legal, assista. Não é? Então, se você se propôs a fazer alguma coisa, faça. Amém? Faça o que tem que ser feito, mas não coloque aquilo que você se propôs a fazer antes da sua casa. Amém? Porque a sua casa, a sua família é o seu ministério principal, não é? Não adianta nada você ter sucesso no ministério e perder a sua família. E nenhum sucesso no ministério vale o custo da sua família. Amém? Olha para você ver que interessante o que aconteceu. Davi voltou para trás, né, rejeitado. Eu imagino que estava chateado. Puxa, mas eu queria ganhar essa guerra aí, né? Talvez Deus tenha resistido você no ministério para que você se dedique à sua família, meu irmão, né? Talvez, mas meu Deus, as coisas não acontecem. Talvez Deus está permitindo que você seja resistido, que você não suba para a guerra, para que você cuide da sua casa. Amém? Então faça isso com afinco, né? Se você tem sofrido algumas resistências, os príncipes não querem que você batalhe, será que não é Deus falando com você assim, berrando no seu ouvido: vai cuidar da sua família então, não é? Aqui nós temos toda uma política eclesiástica, já viu isso? Sim ou não? Vamos ser verdadeiros, irmão, sim ou não? Então, e aí às vezes nós nos sentimos resistidos, né? Ah, mas fulano não coopera comigo, não é? Isso em todos os níveis, né? Desde do menor até o mais alto lá, a gente passa por isso, e é um mal necessário. Mas de repente você se sente resistido, talvez será que não é Deus falando com você assim: vai cuidar da sua família? Como estou entendendo? Cuide da sua família, a sua família está desguarnecida, né? Talvez Deus está berrando no seu ouvido. Amém? Então, se você se sente resistido, se volte para a sua família, volta para casa,
Davi teve que voltar. Ax falou que só volta para sua casa, vai embora. Você é um cara jóia, mas eles não querem você, né? Então, de repente, seja isso, né? Deus te dando uma oportunidade de você cuidar do seu ministério fundamental, que é a sua casa. E esse texto aqui, ele retrata muito bem, irmãos. É extraordinário. Olha só para você ver o versículo 1 do capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e contra Ziclag, e a este ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres. Tinham levado cativas mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Até o versículo 2 aqui. Então, Davi chega na cidade e se depara com aquele caos instaurado, né? O guerreiro, o general, né? O conquistador, aquele homem preparado, como estão entendendo? Que tinha muitas vitórias, cantavam dele, Davi matou os seus milhares, Saul matou os seus milhares, Davi, porém, matou os seus 10 milhares. Mas a casa dele estava destruída. Não é? Quantos pastores, irmãos, quantos líderes, a gente lidar com isso aqui o tempo todo, né? São pessoas assim, que têm um testemunho extraordinário na rua, né? Na mídia, para fora, mas quando você vai olhar para a família, vai olhar para a casa deles, é uma destruição total, não é? Por quê? Porque talvez estejam lutando guerras que não foram chamados para lutar, não é? Porque insistem em lutar, em batalhar, em estar na frente da batalha, sem que Deus os tenha chamado para isso, né? E qual foi a consequência dessa atitude de Davi, de ter deixado a casa dele desguarnecida, não é? Olha para você ver aqui. Sucedeu, pois, que chegando Davi aos seus homens ao terceiro dia Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e contra Ziclag, e ferido e queimado. Então, o inimigo, ele estava numa frente de batalha, lutando contra um inimigo, outro inimigo, né, atacou a casa dele, não é? E é interessante que aqui fala assim que eles tinham causado uma ferida, tinham ferido Ziclag e tinham queimado. Então, isso fala de perda, isso fala de perda financeira, situações que roubam o fruto do seu trabalho, não é? Que causam destruição, que causam situações que vão fazer com que aquilo que você construiu seja destruído, queimado. E talvez você levou anos para adquirir alguma coisa, em poucos minutos. Isso aqui aconteceu talvez em um dia, né? Em um dia os amalequitas foram lá e destruíram tudo que eles tinham conquistado durante vários anos, né? Quantas pessoas passam por isso, irmãos? Situações de acidentes, tragédias na saúde, e situações que elas são literalmente saqueadas pelo inferno, não é? Por que isso acontece? Porque muito provavelmente a casa estava desguarnecida, né? Apesar de que Davi era um guerreiro e tinha um exército com ele. Olha para você ver que incoerência, irmãos. Não é verdade? Não é uma grande incoerência alguém ir para uma batalha e deixar a própria casa desguarnecida, não é? E muitos de nós temos agido assim, né? Olha para você ver que interessante. Os amalequitas, né? Ferido Ziclag, e a esta ferido e queimado, tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém matado, nem pequenos nem grandes. Então, aqui fala assim que também, apesar de
Davi ter chegado lá e visto toda aquela perda, toda aquela destruição, ele ainda tinha perdido aquelas pessoas que eles mais amavam, né? E aqui fala assim que eles foram levados cativos. Cativeiro é liberdade controlada, né? O que é cativeiro? Liberdade controlada. Você pode ir até tal, você pode fazer tal coisa, até aqui você pode ir, mas daqui para lá você não pode, né? E quantas pessoas, irmãos, estão com situações familiares dentro desse contexto, né? O pastor José, ele conta assim que quando ele ficou sabendo que o pastor Heber estava usando droga, usando maconha, ele deixou o púlpito da igreja e ele foi cuidar do Heber. Quantos pastores têm essa disposição, irmãos, de parar tudo para cuidar da sua casa? Não é verdade? Então, talvez haja situações na sua casa de cativeiro, não passa de um certo limite, né? Talvez situações de vício, situações na saúde, situações financeiras, né? Você vai ter um certo limite, dali não passa. Por quê? Porque está debaixo de um cativeiro, foi levado cativo. Aqui fala assim que todas as mulheres foram levadas cativo. O inimigo chegou, não tinha um homem sequer guardando essa cidade, só mulher, irmãos. Pensa num negócio desse, que triste. Não é? E aí então, perda financeira, pessoas, as vidas, né, os filhos, a família em cativeiro. Era o caos instaurado, né? É interessante, né, a gente pontuar essas coisas para que você possa situar, né, fazer uma autoanálise. Como que está a minha casa? Será que eu estou na frente da batalha e a minha casa está detonada? Irmãos, não vale a pena. O pastor Jorge Linhares, ele fala um negócio extraordinário. Ele fala assim, cuide da sua casa, cuide da sua família, porque daqui a 20 anos, eles são as únicas ovelhas que vão estar do seu lado. As outras pode ser que passem, né? Então, cuide da sua casa, meu irmão, cuide da sua família, porque as pessoas vão e vêm, as pessoas passam, né? Amém? Eu já fui pastor de igreja, eu sei do que eu estou falando. Talvez as pessoas que você mais dedica, que você mais investe, são as que menos respondem, né? Então, não vale a pena. Cuide da sua casa, não deixe a sua casa desguarnecida, né? Agora, se por alguma eventualidade coisas terríveis já aconteceram, olha para você ver a atitude que aconteceu. O que Davi fez naquela situação, naquele caos todo instaurado? Versículo 3: Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as mulheres e os seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar, não é? E tem situação, irmãos, na nossa casa, na nossa família. Eu sou pai, né? Já sou avô, já. Tem situação, irmãos, que a única coisa que a gente pode fazer é chorar. Sim ou não? Naturalmente falando, né? Você não tem o que fazer, você só pode chorar. Foi o que eles fizeram. Aqui fala assim que eles choraram tanto, eles choraram até não ter mais força para chorar. Por quê? Porque não havia o que fazer agora, né? Diante daquela situação. Chorar é bom, né? Eu tenho algumas experiências com esse negócio de choro. Pensa num negócio que funciona, irmãos. A teologia do choro funciona, né? Eu me lembro de uma vez a Adriana, eu já contei isso aqui para vocês, mas vou contar de novo. Um dia a Adriana terminou comigo, né? A gente voltava e terminava, porque tipo assim, a gente não tinha concordância, né? Eu concordei que eu era apaixonado com ela não concordou nisso não. Entenderam? E aí, a gente terminava, voltava, um dia ela terminou comigo mesmo, eu percebi assim, agora acabou. Irmãos, eu fui para casa, pensa no homem que chorou.
Chorei assim, chorei copiosamente. E aí eu ajoelhei na beira da minha cama e eu chorei. E eu falei, Deus, o Senhor tira esse sentimento do meu coração, o Senhor converte o coração dela ao meu. Pensa no outro culto, já que o olhar dela já era diferente. Então a teologia do choro funciona, amém? Só que tem que ser um choro direcionado. Chorar por chorar não vale a pena. Talvez você não tenha canalizado o seu choro da forma certa, né? E esse negócio de chorar, irmãos, pensa no negócio de Deus. Primeiro que te alivia a sua alma, sim ou não? Chorar é bom demais. Eu era durão, né? Outro dia eu estava até contando isso lá para o meu grupo de discipulado. E tem um pastor lá em Contagem, o pastor Gerson. Pensa num homem chorão, irmãos. Ele vai te cumprimentar, ele te abraça, já enche o olho de lágrimas, ele chora, né? Ele te beija chorando. Ele é chorão. E eu ficava assim, puxa, impactado. E um dia, nós estávamos num encontro, desses encontros tremendo, e ele estava participando também, assim, como trabalhando no encontro. E um rapaz, no outro dia, eu pedi para ele mudar de lugar. Falei, libera aqui, senta ali. Ele falou, não, deixa eu ficar aqui, eu quero ficar perto desse homem. Esse homem tem um fogo dentro dele que contagia a gente. Eu falei, puxa, eu quero isso também, amém? Aí eu comecei a orar. Eu falei, pastor Jesus, como é que o senhor faz para chorar tanto? Ele falou, não, eu pedi a Jesus para colocar lágrimas nos meus olhos. Irmãos, eu comecei a orar assim, Senhor, coloca lágrimas nos meus olhos também, amém? Irmãos, pensa no negócio que funciona, né? Hoje eu sou chorão, então eu já estou com vontade de chorar aqui agora. Não é? Então chorar funciona, mas só que não pode ser um choro pelo choro. O nosso choro ele tem que ser direcionado, não é? Porque aqui eles estavam chorando só para aliviar a alma. Não era um choro direcionado, assim como eu chorei no dia lá, ajoelhei na beira da minha cama, eu chorei, Senhor, né? Chorei nos pés do Senhor, né? Aquela atitude de Ana derramou a alma dela nos pés do Senhor, amém? Mas pode dar glória a Deus. Quem já fez isso aqui, irmãos? Assim, de derramar a sua alma. Irmãos, pensa no negócio que Deus atende, né? Quando você põe tudo para fora, derrama diante de Deus, né? A Bíblia fala assim que Ana se levantou dali e o seu semblante já não era mais triste. Olha que coisa linda, e havia paz no seu espírito, aleluia. Então quando você chora assim diante de Deus, Deus ele promove, ele vem com um bálsamo dentro de você, e ele acalenta a sua alma, amém? Né? Mas o fato é que esses irmãos aqui, esse pessoal aqui, eles não estavam chorando, eles estavam chorando choro pelo choro, né? Desespero, choro desesperado não muda a circunstância, meu irmão. O choro precisa ser canalizado, amém? O choro precisa ser nos pés do Senhor, né? Diante dEle, com a alma posta, entregue diante dEle, né? O versículo 4. Aquele caos, os filhos, as filhas, os bens, tudo perdido, tudo queimado, tudo destruído. Então Davi, versículo 4, então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e a Jezreelita, Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Tem alguma coisa angustiando você? A angústia, irmãos, pensa no negócio do céu. Sabe aquele desconforto de alma que você sente? Aquele negócio assim, tem alguma coisa errada. Não é? Irmãos, isso é a febre da sua alma. A sua alma, ou vamos dizer assim, vou ser mais abrangente, é a febre do contexto espiritual. Se você está angustiado com alguma situação, meu irmão, tem coisa aí. Dê atenção. Dê atenção para as suas angústias. Se você se não está legal, é porque não está legal. Entendeu? Se a sua alma não está confortável, não é? Então você não pode ficar engolindo sapo.
né? Eu digo assim, ó, que a gente engole um sapo, engole 2 sapos, engole 3 sapos, engole o brejo inteiro. Só que sapo, irmãos, não dá para digerir, entendeu? Daqui a pouco começa a vomitar tudo de novo. Como estão entendendo? Então, resolva as suas angústias, seja lá no contexto familiar, seja no seu trabalho aqui na MCM, ou aonde quer que você esteja envolvido. Se tem alguma coisa angustiando você, querido, se tem angústia, né? Olha só, Davi muito se angustiou, né? E aqui fala o porquê, né? Olha só, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Amém? Então aqui fala a causa, né, da angústia dele. Aquele povo queria apedrejar ele, né? E quando acontece alguma coisa assim na família, irmãos, alguém tem que ser eleito como culpado, sim ou não? A culpa é sua, né? Depois de tudo isso aqui, quem que ia ser eleito como culpado? Claro que era Davi, ele era o líder, não é verdade? Então, nós temos essa tendência de em casa, principalmente em casa, e no meio que a gente tem liberdade também, se alguma coisa deu errado, alguém tem que assumir a culpa, não é? Isso não é legal, irmãos, não é? Não adianta chorar o leite derramado. Se alguma coisa deu errado na sua casa, no seu contexto de trabalho, seja lá no círculo que você está envolvido, pare de querer procurar eleger o culpado da situação. Vamos resolver o problema juntos. Amém? Principalmente em casa, né? Se há uma situação financeira adversa, você gasta muito, você compra demais, você usa o cartão demais. Não, irmãos, não é tempo de apontar dedo, amém? É tempo de oferecer a mão. Não estou falando aqui para você ser conivente com coisa errada, não é isso que eu estou falando. Você precisa ser uma voz profética, sempre, amém? Mas sempre com a intenção de ajudar, né? De resolver o problema, seja um solucionador de problemas, não cause mais problemas, não queira apedrejar ninguém. Deus não te chamou para isso, amém? Para tirar pedras nas pessoas. Aqui fala assim que eles queriam apedrejar Davi por causa do acontecido. Meu Deus, o que Davi tinha a ver com isso? Tinha tudo a ver, né? Mas era todos, amém? Não é? Claro que Davi era o maior culpado, ele que tinha decidido por tudo aquilo, mas irmãos, nós não precisamos eleger culpados, amém? Nós temos que oferecer ajuda no momento da adversidade, sempre, principalmente entre o casal, que tem uma maior liberdade, né? Assim, ó, se você quiser ter um relacionamento sadio com a sua esposa, não culpe ela, por nada, não culpe. Você quer ter um relacionamento sadio com o seu esposo, não culpe ele, não atire pedras. Glória a Deus, gente. Não é? Então não é tempo de eleger culpados, é tempo de oferecer ajuda, resolver. Tem algum problema instaurado na família? Vamos resolver o problema. Atirar a pedra só vai piorar a situação, não é? Diante de toda aquela angústia que Davi estava sofrendo, irmãos, o que ele fez? A palavra de Deus diz assim, que ele se reanimou no Senhor. Se ele se reanimou, é porque não tinha mais ânimo. Então, talvez você esteja vivendo esse momento, você não está animado mais, você não tem ânimo mais de prosseguir. E agora? Não dou conta, não quero, chega, deu, acabou, não vou mais nessa situação. Então, você precisa se reanimar em Deus, amém? Se reanime nele. Sabe aquela situaçãozinha que você está lidando com ela já há muito tempo lá na sua casa, que não resolve? Você está cansado, você não sabe mais como lidar com isso. Aliás, você
abriu mão, chega. Às vezes você não consegue nem orar mais pela situação, né? Entregou os pontos. Então, é tempo de você se reanimar no Senhor, seguir o exemplo de Davi, amém? Não é? E Davi, eu imagino, né? Ele, obviamente, ele deve ter se retirado para um lugar sozinho, né? Porque, irmãos, assim, ó, tem coisa que é só eu e Deus, entendeu? Tem coisa que você não alcança na coletividade, né? A Bíblia fala lá no Salmo 133, né, que Deus ordena a bênção e a vida quando nós nos reunimos, amém? Isso é extraordinário, está ordenando aqui agora, nessa manhã, a bênção e a vida, né? Esse tipo de bênção de Deus é derramada na coletividade, por isso que nós precisamos nos reunir, porque tem uma bênção que é derramada no coletivo, e isso é extraordinário. Tem pessoas que não querem ir à igreja, irmãos, aqui no nosso meio, que estão desigrejados, entendeu? Isso é uma vergonha para nós, irmãos. É uma imaturidade muito grande você estar aqui e não ter uma igreja, entendeu? Meu Deus, como assim? Você não entendeu nada, meu irmão, não é? Então você precisa estar lá. A igreja eu falo que a igreja é a arca de Noé, um monte de bicho diferente no mesmo lugar, dando trabalho para Noé. Já pensou? Aquele monte de bicho diferente, a arara misturado com o crocodilo, e aquele lugar inóspito, fechado, escuro, sim ou não? Fedido, 1 ano preso ali dentro, irmãos, e aquela confusão, aqueles bichos gritando e tal, e, né, fazendo caca e Noé limpando, fazendo caca e alimentando, fazendo caca e alimentando, né? Eu digo que Noé é o tipo do pastor, né, que só alimenta e limpa merda, sim ou não? Mas isso é a igreja, né? É a vida de Deus acontecendo, amém, irmãos? Porque a arca de Noé era um instrumento de salvação, sim ou não? Era a vida de Deus acontecendo. Lá fora é morte, é juízo. Como estão entendendo? Então, se você está desigrejado, eu vou te dar uma palavra profética. Volta para a igreja, meu irmão. Paga o preço. Se humilhe. Faça o que tem que ser feito. Amém? Porque Deus ordena bênção e vida nesse lugar. É extraordinário, né? Agora, tem uma bênção que é só você e Jesus. Fecha a porta do seu quarto, em secreto. Amém? Eu imagino que foi o que Davi fez, né? Então, fecha a porta do seu quarto, vai buscar, vai se animar no Senhor. Amém? Se anime nele, se reanime nele. Olha, Davi se reanimou no Senhor, porque ele estava, meu Deus, eu fico pensando, irmãos, meus filhos, não é? Gente, eu amo tanto minha família, meus filhos, meu neto, meu Deus do céu. Se você quiser arrumar confusão comigo, mexa com meus filhos. Faça alguma coisa contra o meu neto, não vai ficar legal para você não. Não é? Imagina os filhos dele, irmãos, na mão de um inimigo feroz, correndo um alto risco, total incerteza. Será que está vivo? Será que está morto? Será que está comendo? Será que está dormindo? Irmãos, aquele homem ele devia estar muito mal, sim ou não? Mas ele conseguiu entrar no lugar em Deus. E por mais que você esteja mal, meu irmão, você precisa encontrar esse lugar, amém? Onde você vai se reanimar no Senhor de uma forma extraordinária. Você vai entrar em Deus de uma forma poderosa. Você vai se reanimar nele, não é? E Davi, ele não ficou só nisso, não. Olha para você ver o que ele fez. Versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. Estola é aquele vestimenta, né? É isso mesmo? Peitoral assim, né? Teve uma vez que eu estava pregando, eu falei que a história era aquele chapéu. A mulher falou no final do pastor, o senhor falou errado. Eu falei, irmão, tudo traz a presença de Deus. Amém?
Então, quando Davi trouxe aquele paramento ali do sacerdote, ele queria gerar uma ambiência, não é? O contrário também é verdade, viu, irmãos? Se você atrai coisas do mundo para dentro da sua casa, você gera um ambiente maligno. Se você atrai, se você chama, se você traz coisas de Deus para o seu ambiente, para o seu contexto, você atrai a presença de Deus para o seu contexto. O que Davi queria? Ele queria trazer Deus para o caos dele. Quantos estão entendendo? Não é? Não foi nada místico, irmãos. A atitude dele não foi mística, foi uma atitude profética, amém? Então, você precisa fazer isso, entendendo que o contrário também é verdadeiro. Se você tem coisas do mundo dentro da sua casa, se você tem praticado o mundo na sua casa, dentro da sua casa, meu irmão, eu quero dizer que o ambiente, a ambiência é maligna, né? E o caos vai permanecer, e vai perdurar, e vai perpetuar, e vai se estabelecer cada vez mais. Se você quiser mudar o contexto, você precisa, em nome de Jesus, nós precisamos, em nome de Jesus, gerar um ambiente do céu, amém? Era isso que Davi queria. Sabe por quê, irmãos? Lá no céu não tem cativeiro, lá no céu não tem pobreza, lá no céu não tem doença, lá no céu não tem briga, lá no céu, o céu, irmãos, é a glória, amém? Nós precisamos trazer esse ambiente celestial, precisamos chamar a glória de Deus para a nossa casa. Como estão entendendo? Aleluia. Não é? De alguma forma, eu não sei como você vai fazer isso, mas comece fechando a porta do seu quarto, amém? Atrás de você, assim, ó, gaste tempo com Deus, ore a Deus pela sua família, chame a presença de Deus, coloque um louvor, né? Sei lá, a Juliana e o Ledilson, o Ebinho, aí, os irmãos aí têm colocado um pendrive lá naquela caixinha com a Bíblia. Puxa, que legal, né? 24 horas a Bíblia falando ali. Imagina a presença de Deus na ambiência, amém? Eu não sei o que você pode fazer para chamar a presença de Deus, sei lá, desliga um pouco a sua televisão, enfim, não sei, faça alguma coisa, peça direção para o Espírito Santo, fala, Senhor, eu preciso me reanimar em Ti, eu estou mal, eu não estou querendo mais, mas eu sei que eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor vem, Senhor, com o céu aqui nesse lugar. Como estão entendendo? Não é? Olha só o versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Aleluia! Agora, irmãos, Davi tinha uma direção profética. Eu quero dizer para você, meu querido, que é tudo que você precisa, tudo que eu preciso, que nós precisamos. Nós precisamos, irmãos, a nossa casa, a nossa família, ela precisa de uma direção profética. Sabe por que nós muitas vezes nos achamos desanimados? Porque nós estamos sem rumo. A Bíblia fala assim, que é onde não há sábia direção, há o quê? Corrupção. Se nós não estamos seguindo um caminho profético, provavelmente nós vamos nos corromper, irmãos. É inevitável. Se não tem direção, tem o quê? Corrupção. Se o meu lar não tem uma direção, nós vamos caminhar para a corrupção. Agora não, agora Davi não sabia o que fazer. E por que ele chegou nessa situação toda? Porque ele errou, irmãos. E eu quero dizer para você, querido, presta atenção no que eu vou dizer para você. Deus não tem nada a ver com o seu momento. Você está no degrau da vida que você subiu nele. E todo o caos que talvez esteja instalado na sua vida, você é o culpado. Deus não tem nada a ver com isso. É fruto das suas atitudes falhas, das suas decisões, né? Antigamente tinha uma propaganda que passava do Banco Itaú, não sei se, talvez os mais velhos aí vão lembrar. Tinha uma mulher
se arrumando assim, ela falava assim, eu acho que eu vou convidar ele para ir na festa. Aí em cima da penteadeira, assim, ou do móvel, assim, aparecia um porta-retrato com ela e ele juntos. Aí ela falava, não, acho que eu não vou convidar, não. Aí ele sumia da foto. Ela falou, não, eu vou convidar. Ele aparecia na foto de novo. Aí ela falava, não, acho que eu não vou, não. Aí ele sumia da foto. Aí falava assim no final, o seu futuro depende das suas decisões atuais. Vocês estão entendendo? Então, querido, você está colhendo hoje o fruto daquele que você decidiu ontem. E eu quero dizer para você que Deus não tem nada a ver com isso. Ah, Deus não me abençoa, sei lá o que você está pensando de Deus. Olha, meu querido, talvez você não seguiu uma direção profética. Né? Então, Davi errou, ele foi guerrear uma guerra que não era dele, desguarneceu a casa dele, e todo o caos se instaurou por causa disso, mas agora, ele decidiu fazer o que Deus queria que ele fizesse. Eu quero dizer para você, a única chance que nós temos, irmãos, de sair do caos, é por uma direção de Deus. Nada que você fizer pode resolver a sua circunstância. Provavelmente, naturalmente falando, a não ser que você faça aquilo que Deus te direcionar. Amém? Agora, a direção, ela não é de graça, ela não cai do céu. Você precisa se esforçar em Deus. Olha para você ver aqui, ó. Davi se reanimou no seu. Você precisa entrar nesse lugar, você precisa causar esse ambiente, você precisa trazer o céu para a sua circunstância. Como estão entendendo? E aí então, naquele ambiente profético, o que aconteceu? Naquele lugar da profecia, a profecia foi liberada, a direção foi dada, não é? Você não sabe o que fazer? Então entre em Deus, meu irmão. Pastor, eu não sei o que eu faço nessa situação financeira, eu não sei o que eu faço nessa situação de saúde lá em casa, não sei o que eu faço. Senhor, pastor, eu não sei o que eu faço no meu casamento, meu relacionamento com a minha esposa, eu não sei o que eu faço. Pastor, eu não sei o que eu faço em relação à criação dos meus filhos, eu não sei o que eu faço. Então você precisa de uma direção profética. Amém? Eu quero dizer para você que Deus está pronto para direcionar você. Amém? Só que você precisa trazer Ele. Amém? Porque a direção profética, a palavra, se você tiver uma palavra, essa palavra, ela vai destrancar a porta da vitória na sua vida. Inaugura uma estrada assim, ó, que ela vai levar você de onde você está até a vitória. Um caminho reto. Né? Eu amo aquele texto, né, lá de Isaías 35, que fala assim, nem mesmo louco, se andar por esse caminho, errará o destino. Olha que tremendo, irmãos. Talvez você seja desprovido. Né? Eu digo isso, gente, se me explica as coisas melhor, porque eu sou desprovido de inteligência, assim, eu sou meio burrinho, então me explica com mais detalhe, né? Entendeu? Eu sou meio louquinho, então gasta um tempo comigo. Como estão entendendo? Agora, se você tiver uma direção profética, mesmo que você seja como eu, não é? Você não vai errar o destino, amém? Vai dar certo. Não tem como dar errado, irmãos. Olha só o que o Senhor falou com Davi. Davi consultou o Senhor. Então, consultou Davi ao Senhor. Né? Sabe que quando você não consulta a Deus para fazer as coisas, isso fala que você é uma pessoa extremamente orgulhosa, que pensa assim, não, eu resolvo. Deixa comigo. Eu sei. E eu quero dizer para você, querido, que você não sabe. Irmãos, a família é uma complexidade. Assim, ó, não tem nada mais difícil de administrar na vida. E se você não tiver uma graça de Deus extraordinária, provavelmente vai dar tudo errado. Não é? Eu tenho 2 filhos. Irmãos, pensa
em personalidades diferentes. Nasceram do mesmo ventre, tiveram a mesma criação, a mesma educação, a mesma correção. São pessoas completamente diferentes um do outro, irmãos. Um responde o outro não responde. O outro responde, o outro não responde. Irmãos, é um negócio assim que você não consegue, meu Deus. É uma complexidade. É uma complexidade, irmãos. A gente, assim, eu me sinto totalmente incompetente, às vezes, para lidar com isso. É por isso que nós precisamos, irmãos, nos humilhar e dizer, Senhor, eu não sei. Eu sou incompetente. Eu não consigo. As atitudes que eu tenho causam destruição, causam cativeiro. Eu fui lá para a guerra achando que estava fazendo um negócio bacana, mas aí, ó, para você ver o que aconteceu, Senhor, eu não sei, se humilhe. Amém? Não seja orgulhoso. Diga para ele que você não pode, que você não sabe, que você precisa de ajuda para conduzir a sua casa. Amém? Mesmo você que não tem filhos, não é? É tão complexo quanto. Relacionamento a dois, irmãos, pensa num negócio complexo. E você precisa de direção profética, amém? Nós, como família, precisamos de direção profética, não é? Ele perguntou para Deus, consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu esse bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Agora Davi sabia o que fazer, não é? Amém? Sabe que, às vezes, irmãos, nós não estamos muito dispostos a ouvir Deus. Sabe por quê? Porque provavelmente, e eu acho assim que 90% das vezes, eu acho que até mais que 90%, Ele vai falar conosco aquilo que a gente não quer fazer. É raro, irmãos, é raro Deus dar uma direção e coincidir com o seu querer, irmãos, é difícil demais, isso, assim, ó, eu posso contar nos dedos. Por isso que nós não temos muita disposição de ouvir Deus, porque nós preferimos agradar a nossa alma do que agradar a Ele. Nós preferimos massagear o nosso próprio ego do que fazer o que Deus quer que nós façamos. E damos com burro na água, e damos com burro na água, e damos com burro na água. Amém? Olha, vou dizer uma coisa para você, querido. Ouvir Deus talvez seja o nosso maior desafio de todos. Isso em todas as áreas da nossa vida, não é? Eu tenho certeza que se Jesus viesse aqui agora e mandasse você fazer a coisa mais esdrúxula do mundo, você faria. Se Ele viesse aqui em pessoa, quantos fariam? Qualquer coisa que Jesus mandasse você fazer. Amém? Sim ou não? Porque eu sei que você tem um coração nele. Só que Ele não vai vir não, viu? Não é? Então, se você tem dificuldade, meu irmão, de ouvir Deus, você pessoalmente, lá no seu quarto, talvez você tenha essa dificuldade, eu também tenho, parece que Deus não fala comigo, irmãos, eu fico lá, eu oro, eu leio, está caladinho, sim ou não? Ou você tem essa facilidade, toda vez que você vai ler, Ele fala com você, me ensina o caminho, não é? Normalmente Ele não fala, normalmente você fica no ar, e agora? O que eu faço? Mas ele de alguma forma, Ele pode falar com você, amém? Não é? Se você buscar, você vai encontrar, não é? E eu quero dizer uma coisa para você, se você tem dificuldade assim como eu, você precisa eleger alguém sobre a sua vida, que vai direcionar você, amém? Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20, crede no Senhor seu Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, talvez você tenha dificuldade de ouvir Deus, então ouça a voz profética, ouça a sua liderança, ouça o seu pastor, ouça a pessoa que está discipulando você, ouça, porque Deus vai falar. Se Ele não falar com você diretamente, Ele vai falar através da sua liderança. E aí, irmãos, é que se torna difícil mesmo entrar na direção, sim ou não? Porque
Nós somos orgulhosos. E nós não temos disposição nenhuma de ouvir conselho, né? Meu pai que falava isso: se você não ouve esse conselho, você ouve coitado, não é? Então, talvez você tenha ouvido coitado, coitado, porque você provavelmente não ouviu o conselho, não é? Então, é claro que você não vai sair por aí seguindo o conselho de todo mundo, de alguém que tenha peso por você, que te ama, amém? Que tem peso pela sua casa, pela sua família, que é uma pessoa que seja uma referência de Deus para você, amém? Busque conselho, meu irmão, se você tem dificuldade para ouvir Deus. E eu acho que até mesmo que você ouça Deus, você precisa participar aquilo que está acontecendo com você pessoalmente, para a sua liderança. Porque 2 na Bíblia é o número da confirmação, não é? Então, Deus falou com você, compartilhe com a sua liderança, para que ele fale assim: eu acho que é de Deus. Ou então ele diz: não, vai por aí não, que não testifica não. Se houve discordância, então acenda a sua antena, amém? Pode ser que você tenha ouvido errado, não é? O fato é, meu irmão, você não pode caminhar sem direção, sem que você tenha uma palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra abre, a palavra fecha, a palavra tranca, a palavra destranca, a palavra constrói, a palavra destrói, amém? A palavra de Deus, irmãos, ela tem um poder extraordinário nela mesmo, é dínamos, amém? É dinamite. A palavra de Deus, ela cria do nada tudo. A palavra de Deus faz arrebentar uma torrente de água no deserto. A palavra de Deus, ela endireita caminhos tortuosos, irmãos. A palavra de Deus, ela conserta caráter, não é? Tem um ditado lá em Minas que fala assim, que pau que nasce torto, até a cinza é torta. Quem já ouviu isso? Só que o carpinteiro de Nazaré, irmãos, pensa num carpinteiro que endireita pau torto. Como? Qual que é a ferramenta dele? É a palavra, amém? Então, querido, vou dizer para você, você precisa de uma palavra de Deus, para que você se conduza prudentemente, amém? Principalmente na sua casa. Olha só a atitude de Davi, agora ele tinha uma palavra, versículo 9, partiu pois Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passado o ribeiro de Besor. Isso aqui é extraordinário, irmãos. Não queira que as pessoas estejam no mesmo nível que você está, principalmente dentro de casa. Caminhe com as pessoas no limite delas. Amém? Queira aquilo que ela pode dar, aquilo que ela pode dar, não queira. Amém? Eles estavam cansados, eles não podiam ir, não tinha força mais. Talvez tenha pessoas lá na sua casa que ele não tem força, ele não pode mais caminhar. Respeite. Não queira que ele dê o que ele não pode dar. Amém? Se você exigir dele aquilo que ele não pode dar, vai ser só tristeza, não é? Talvez você satisfaz o seu ego, mas você mata o caboclo também. Talvez você se faz ser obedecido, mas você acaba com a pessoa, destrói a alma dela. Isso não testifica, irmãos, para que você possa alimentar o seu ego. Não. Respeite o limite daqueles que estão com você. Ninguém pode dar o que não tem, irmãos. Aqueles homens não podiam ir. Eles não podiam ir, irmãos. Davi respeitou, amém? E muito mais do que isso. Lá na frente você vê assim que eles recuperaram tudo de volta e eles dividiram o despojo, mesmo com os que ficaram.
não é? Olha para você ver que interessante, só quero pontuar mais alguma coisa com você aqui para a gente encerrar. Versículo 10. Davi, porém, os 400 homens continuaram a perseguição, porque 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar no ribeiro de Bessor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também uns pedaços de passa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem entregarás nas mãos de meu senhor. E descerei e te entregarei esse bando, e te guiarei a esse bando. Versículo 16. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo e fazendo festa, comendo e bebendo e fazendo festa. Tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá, fazendo festa, tomaram da festa dos filisteus e da terra de Judá. Amém? Quero parar um pouquinho aqui, quero comentar alguma coisa. Olha só, enquanto você está chorando, detonado, destruído, acabado, a sua casa no caos, sabe o que o inimigo está fazendo? Festejando a sua derrota. Entendeu? Ele olha para você assim, e ele se alegra, e o bando que está com ele se alegra, e eles festejam, e eles detêm com eles pessoas cativas, não é? Eles detêm com ele o despojo que ele tomou de você. Irmãos, isso não pode ficar assim, irmãos. Enquanto você chora, o inimigo se alegra. Enquanto você se angustia, o inimigo faz festa. Enquanto você está detonado, destruído, acabado, Satanás está festejando a sua derrota, meu irmão. Não é? Nós não podemos permitir que isso continue. Amém? Olha só, versículo 17. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelo, fugiram. Olha só, é guerra. Não pense você que você vai tomar o despojo de volta de braço cruzado. Isso não vai acontecer. Você precisa estar disponível para a guerra. Quantos aqui estão dispostos a lutar pela sua casa, guerrear pela sua família? Amém? E foi uma guerra, irmãos, uma guerra legal. Começou de madrugada e foi até a noite. Foi um dia inteirinho de guerra. Olha só, feriu-os Davi desde o crepúsculo. Crepúsculo é aquele momento assim do dia que nem é noite nem é dia, já viu? Normalmente quando você está viajando à noite, né, vai amanhecendo o dia, aí tem um momento assim que nem é dia nem é noite, fica até perigoso dirigir, né? Então, nesse momento, Davi começou a guerrear, e ele foi guerreando, né? Amanheceu o dia, deu meio-dia, a guerra perseverou, e à tarde continuou guerreando, e foi guerreando. Olha só, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Amanheceu, virou a noite, virou o dia, virou a noite, virou o dia até entardecer. Guerreando, não teve descanso.
Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? Nós somos folgados demais. Preguiçosos. Estou falando de mim, irmãos. A gente não tem disposição para a batalha. Né? Fala assim, 10 horas de oração. Ai. Sim ou não? Estou mentindo, irmãos? Por quê? Porque nós somos preguiçosos. Não temos disposição para a batalha. Estou falando de mim. Não é? Só que Davi não pensou assim não, irmãos. Ele queria resgatar a família dele. Amém. Ele não estava nem preocupado com os bens. Ele queria os filhos dele. Ele queria a esposa dele de volta. Você quer seu filho e sua esposa de volta? Talvez eles estejam do seu lado, perdidos. Dentro de casa, perdidos. Do seu lado. Você é um homem de Deus, mulher de Deus. Ama Jesus intensamente, profundamente. Talvez o seu casamento está perdido. Você está junto, mas acabou o casamento. Acabou, perdeu. Deu com ímpeto, o inimigo deu com ímpeto contra você, contra a sua terra, contra a sua cidade fortificada. Não é? Se perdeu. Mas se você tiver uma direção profética e se você tiver disposição do seu coração de fazer aquilo que Deus quer que você faça, coisa extraordinária vai acontecer. Amém? Olha só, versículo 18. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi. E diziam: este é o despojo de Davi. Amém? Eu quero dizer para você uma coisa. Talvez você foi atacado pelo inimigo, mas hoje, nessa manhã, Deus ele permitiu que essa mulher morresse, irmãos, para me vir aqui falar isso com você hoje aqui. Não é? Se o pastor estivesse aqui, provavelmente não estaria pregando. E ele me trouxe aqui para dizer para você assim, ele não quer apenas que você traga de volta aquilo que é seu, não. Ele vai te dar um rebanho, amém? A Bíblia fala assim, esse é o despojo de Davi. Além de ter tomado de volta aquilo que era dele, ele ainda despojou o inimigo. Vamos ficar de pé. E eu quero orar com você aqui nessa manhã, aí mesmo onde você está. Eu quero orar com você. Deus, Ele quer entregar na sua mão. Ele quer que você resgate aquilo que o diabo tomou de você. Aquilo que foi perdido. Aquilo que foi saqueado. Se tem alguma situação de cativeiro na sua casa, cativeiro financeiro, cativeiro dos seus filhos, cativeiro da sua esposa, sei lá, saúde, enfim, alguma liberdade controlada do inimigo. Vai até um certo limite, dali não rompe. Talvez o seu ministério, vai até um certo limite, dali não rompe. Deus, Ele quer, nessa manhã, Ele quer gerar uma direção profética no seu espírito. Amém? Para que você possa caminhar seguro nessa estrada, que é uma estrada de vitória. E muito mais do que isso, Ele não quer apenas que você alcance aquilo que você perdeu, que você traga de volta aquilo que se perdeu. Ele quer que você despoje Satanás. Aquele inimigo que está lá, talvez agora, rindo de você e fazendo festa. Não é? Está vendo a margaça que eu promovi aí na sua casa? Olha que legal, e rindo de você. Não é? Então,
Ele quer que você despoje esse mesmo inimigo. Amém? Então feche os seus olhos. Eu quero dizer para você, querido, a primeira coisa que você vai fazer é fechar a porta do seu quarto. Você e Deus. É um tempo sozinho com Deus. Talvez aqui na tenda. Fique sozinho com Deus. Derrame o seu coração. Faça como Ana. Derrame o seu coração diante de Deus. Chore diante dele. Derrame a sua alma diante dele. Fala, Deus, o que é que eu faço? Deus, ele vai te conduzir, ele vai te direcionar. E se você tiver de dificuldade, procure uma direção. Ouça um conselho. Ouça Deus através de alguém que vai falar com você, para que você possa ser direcionado em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa manhã, que essa graça, ela venha sobre nós, essa graça para pagar um preço para a nossa família. Irmãos, eu quero dizer para você, querido, é o seu maior ministério. Não importa se você está lidando com um departamento, se você está liderando um departamento, se você é um diretor, se você é um pastor, se você tem uma igreja grande, se você tem uma igreja pequena, não importa, isso não importa. Isso, irmãos, é secundário. O seu maior ministério é a sua família. E Deus, ele quer promover algo novo na sua vida nesse tempo agora, nesses dias. Eu quero orar. Coloque a sua mão assim na posição de receber. Ó. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na sua presença, nessa manhã, com as nossas mãos estendidas diante do Senhor. Ó Deus, queremos nos humilhar e dizer, talvez, Senhor, que nós temos errado em muitas circunstâncias, em muitas atitudes que nós tivemos com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos maridos. Senhor, na área financeira, Senhor, na nossa saúde, Senhor, talvez erramos, ó Deus, naquilo que nós comemos, Deus, mas nós te pedimos perdão, Senhor, nós clamamos a Ti por Sua misericórdia, nessa manhã. Seja lá, ó Deus, o que tem acontecido na vida dos meus irmãos aqui, na vida familiar de cada um dos meus irmãos, na minha vida também, Senhor. Lá em casa eu apresento a Ti os meus filhos, o meu neto, Senhor. Deus, eu apresento a Ti a minha casa, eu apresento a casa dos meus irmãos aqui ao Senhor nessa manhã. Ó Deus, alinha a nossa casa, Senhor. Seja lá o que for que esteja fora do lugar, ó Deus, Tu és o Deus de milagre. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor traga para o lugar nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo, ó Espírito Santo de Deus, ó companheiro do caminho. Oh Senhor, Tu que nos instrui, Tu que nos dirige. A Sua palavra diz assim que o Senhor nos guiaria toda a verdade, Senhor, e eu creio nisso, Pai. Pai, ajuda-nos, 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 ajuda-me, ajuda os meus irmãos, Senhor, para que nós possamos, Senhor, alinhar nossa casa com a Sua vontade, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de darmos passos errados, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.